Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje nós vamos continuar a nossa série da análise dos elencos dos clubes, os principais clubes da Série A. Hoje eu estou com uma convidada, uma amiga minha, que é a Vitória Corrêa, que é torcedora da Atalanta, e vai estar aqui comentando com a gente um pouco sobre o elenco do clube de Bérgamo. Vitória, se apresente, comente um pouco sua expectativa para essa temporada. Oi, gente, meu nome é Vitória Corrêa. Atualmente eu faço parte da equipe do 365 Scores e também às vezes dou uma pintadinha assim no Jumper Brasil. E também estava com o projeto da Atalanta Brasil com o meu amigo, que é o dono da página, mas acabou que a gente ficou sem tempo para tocar o projeto e tá parado por enquanto, mas pretendemos voltar em breve, né, já que a temporada está em andamento. E sobre a temporada, eu acho que a gente começou bem, né, apesar do último jogo, que foi bem bizarro para os nossos padrões, mas eu acho que a gente vai ter mais uma temporada muito positiva. Esperamos que com um alcance melhor na tabela, né? Ou quem sabe no segundo lugar e quem sabe mais longe na Champions League também, porque a gente tem um elenco bem recheado, apesar das saídas. Então, eu acho que temos aí um futuro bem positivo para a equipe. Sim, sim. E para começar aqui a nossa análise do elenco, a gente começa pelos goleiros. E era um setor que era, digamos, não era unânime. E traz um jogador que, inclusive, era disputado por equipes maiores, o Juan Musso, que já foi especulado algumas vezes na equipe da Inter. E, bem, se a Udinese tem uma campanha tranquila no ano passado, eu acho que muito se deve a ele. Acho que foi uma grande contratação, acho que deve ser o titular. O Sportiello pode não ser o titular adequado, mas, bem, como reserva, ele dá conta. E o Rossi, que é o terceiro goleiro. O que você acha dos goleiros da Atalanta? Acho que agora está bem servido, está bem resolvido. Comente um pouco sobre eles. Mano, pela minha cara, você já deu pra perceber que de um deles eu não gosto, né? Que é o Sportiello. Porque pra mim, ele é fraquíssimo. Pra mim, super fraco. E eu fiquei muito triste que o Golini foi emprestado, principalmente por ir pro Tottenham, né? Mas o Musso é sensacional. A gente que eu falo, né, os torcedores, estávamos já empolgados pela contratação dele, mas quando a gente assistiu no primeiro jogo, ele já fez grandes defesas, a gente já ficou empolgado, porque ele é um goleiro espetacular. E, e eu acho que a gente está com um bom plantel, mas o Sportiello, eu acho que ele tinha que ser mandado embora, sabe? Eu não gosto dele. Pra mim, eu xinguei muito ele na temporada passada, porque nas partidas que ele foi titular, que ele até entrou no decorrer do jogo, né, nas Copas, ele foi muito mal e, assim, não é meu goleiro favorito. E o Rossi além, assim como o Sportiello, ele foi formado na base da Atalanta. Só que o Rossi ele ainda não teve tanto assim para mostrar, ele não teve muito tempo para mostrar serviço, nem nada do tipo. Então a gente vê pouco dele, né? A não ser mesmo nas categorias de base, né? Ou no Talanta Primavera, como a gente chama. Sim, sim. Mas acho que é isso. O Musso é maravilhoso, o Sportiello eu não gosto e o Rossi a gente está desenvolvendo. E agora a gente vai entrar num setor que, bem, por alguns anos não era lá aquela unanimidade. E apareceu o Romero, foi logo de cara tipo, muito impressionante. Ele somava números que você não via, talvez, zagueiro nenhum na Europa tendo aquilo. Muita interceptação, muito desarme, ganhando tudo pelo alto. E era certamente, defensivamente, foi o melhor zagueiro da última Série A. E ele sai e você pensa, pô, muito difícil repor o Romero. E a Atalanta faz investimento num jogador de um perfil um pouco parecido, que é o Merida Miral, que era um jogador que a Juventus depositava muita esperança, por muito tempo foi tratado como inegociável, mas ele tem suas lesões. Aí ainda tem Rafael Toloi, que, bem, eu imagino que você goste, já comentou em relação a isso. O Jimmy City, Amo.
O Jimmy City, que é um jogador, eu acho um pouco, tipo assim, ele não é um zagueiro especial, mas ele é melhor do que ele é colocado por aí. Tem um bom jogador, é competente, mas eu acredito que no mundo ideal a Atalanta teria no lugar dele um zagueiro canhoto. E aí, por fim, o Palomino, que eu acredito que caiu bastante nos últimos tempos. E o Matteo Lovato, que é um aposta, um jogador jovem ainda para se desenvolver. Acho que deve ser reserva pelo menos nos primeiros momentos. Comenta um pouco sobre esse plantel dos zagueiros, o que tu acha? Olha, o Demiral eu achei uma contratação bem interessante. Se a gente for pensar que ele também veio da Juventus, assim como o Romero, e que, como você disse, era uma peça inegociável, uma peça, né, que tinha que ficar lá na Juventus. E acabou que o Romero deu super certo na Atalanta e já conquistou a Europa e tudo mais. E acabou que ele foi por empréstimo para o Tottenham, né? Mas o Demiral eu acho que ele vai ser um pouquinho diferente, porque características são um pouquinho diferentes, né? O Demiral não tem tanto a característica de cabeceio, de tirada por cima. Ele é um cara que gosta mais do jogo, como é que fala? Embate Do físico. jogo por baixo. Da parte física do jogo por baixo. Ele é um zagueiro bem mais físico que o Romero. Então eu acho que tem essa diferença. O Tolói eu nem preciso falar, ele é incrível, né? Meu amor, lindo, maravilhoso. O Jimmy City eu gosto bastante dele. Ai, peraí. Tá funcionando normal. Alarme. Ah, Tá. É que eu tive um alarme. pode seguir. O Jimmy City, eu gosto dele. Eu acho que ele é. Como você falou, tem gente que coloca ele muito acima, né? Mas eu gosto dele. Eu acho que ele faz bem o seu papel quando ele entra, né? Ele dificilmente é titular, mas quando ele entra, ele faz bem o papel dele. O Palomino, se tem um jogador da Atalanta que meu irmão conhece, é o Palomino, porque eu falava muito dele em 2017 e 2018. Então, o Palomino era um dos meus favoritos e infelizmente ele acabou ficando com muitas lesões e aí foi caindo o nível, caindo. Até que hoje ele é um zagueiro de plantel mesmo, né? De rotação, mas ele é muito importante para a Atalanta. Ele esteve naquela crescente junto com o Papu, então ele é um jogador interessante para a gente ainda pela identificação histórica com a Atalanta. E o Lovato é mais uma aposta também, assim como o Demiral, apesar, né, de dadas as devidas posições. Eu acho que ele é uma aposta positiva. Eu não conheço ele muito, para ser sincera, mas eu espero que ele seja uma boa aposta, porque ele é novo e essa posição é sempre um desafio, né? Sim, sim. Só para deixar um pouco registrado, eu até fiz um vídeo aqui sobre o Matteo Lovato, mas foi muito mais para falar do modelo de contratações da Atalanta, no que é pensado. A Atalanta tem um jogo que eu considero que só ela no mundo talvez jogue assim. Ela marca de uma forma individual muito agressiva. No 1-10. Pressionando alto, e assim, o Lovato, ele vem de pelo menos de uma abordagem defensiva parecida na equipe do Verona. Ele tem uma facilidade de interceptar, ele tem uma facilidade na saída de bola, mas ao mesmo tempo, o que eu sinto é que ele ainda é um zagueiro que, porque a Atalanta faz, ele não tem muita competência no embate físico, né? Ele ainda tem que evoluir esse aspecto. Eu acho que é natural pela questão da idade, mas eu não sei se você chegou a ver o amistoso Juventus Atalanta. Ele perde uma disputa de uma forma até meio feia pro Kulusevski. E bem, eu acho que aquilo ali diz um pouco do que é talvez a minha restrição com ele no momento. Quando você tem uma equipe que... Mas eu acho que também é da idade, né? Ele vai sim. evoluir e se ele tem um teto bom para evoluir, vai ser na Atalanta que ele vai crescer esse teto. Então, eu acho um bom ambiente. Sim. Não, só citando o que ele tem digamos assim, ainda deficiência. Por isso que eu acredito que no primeiro momento ele seja reserva. Evoluindo essa parte física, e bem, acho que dos jogadores da Atalanta são uma prova de que isso é muito capaz de ser feito lá.
ele tende a se tornar um zagueiro competente porque ele tem muita facilidade de interceptar, de se antecipar. E acho que isso cai muito bem no modelo de jogo da Atalanta. Não à toa o Romero fazia tantas interceptações. Acho que nenhum zagueiro em times... nos times grandes da Europa ou das grandes ligas, acho que faria tantas interceptações quanto ele. E, bem... O que a gente tinha era o Van Dijk, né? E aí ele machucou daquela forma e agora tá voltando. É o mais próximo. Talvez. Vamos entrar agora aqui nos alas. E sobre ainda os zagueiros, eu acho que o nosso trio vai ser Demiral, Tolói e Jim City mesmo. Não tem outro para colocar. Sim. Eu acredito que seja esse o trio titular. Acho que o Palomino ainda é muito... Ele tende a ser um backup. E eu não sei se ele vai... Eu não sei se ele vai chegar a fazer isso. Acho que talvez possa ser até um desperdício. Mas o Kopp Miners já jogou na zaga. E, bem, ele vem para jogar no meio campo, mas acho que em algum momento pode ser utilizado por ali. Aí que é legal a coisa da Atalanta, né? Que é a loucura do Mr. Gaspi. Que a gente já viu o Derrum da zaga. A gente já viu... até o Gozens eu já vi uma vez na zaga. Sim. O Melli, assim, o Hateboer sempre faz zaga. Então, assim, a gente tem essa galera das alas, né? Como você colocou, fazendo esse papel também defensivo muito bem. Sim. E aí, bem, agora que tu já deu o gancho, vamos falar um pouco dos alas. Jogadores seguem o mesmo padrão na Atalanta. Jogadores altos, fortes fisicamente, com muita chegada. O Gozens acho que é talvez o principal, é o melhor ala esquerdo hoje na Série A. E, bem, sabe-se lá como a Atalanta conseguiu manter esse cara, mas... É de se elogiar, é uma peça importante, por mais que a Atalanta é um clube que sempre perder as peças nunca foi um problema exatamente para a Atalanta. Sempre conseguiram repor e, bem, acho que o Gozens é um exemplo disso porque ele chega para substituir o Spinazzola e acho que todo mundo sabe o nível que o Spinazzola apresenta. Mas não é tranquilo você fazer tantas contratações e mexer tanto na estrutura da sua equipe. E acho que manter ele é importante. Tem o Mael, não sei como é que fala esse nome, faz as duas alas. E acho que, apesar de ter feito uma primeira temporada de adaptação, a Euro dele já entrega o potencial que ele tem. Hateboer, aí tem um pequeno problema de lesão. Zapa Costa, reforço. Na verdade. Não acho que seja lá um reforço muito especial, mas, bem, acho que é um jogador que tem as características que o Gasperini pede. O Pezzella e o Mattiello, enfim, acho que esses ficam um pouco mais atrás na fila. Comentei um pouco sobre esse plantel de alas, é uma posição que eu vejo bem servida hoje. Olha, eu acho que eu não posso falar que essa é a melhor posição que a gente tem, porque tem, né, o meio para frente. Mas eu sou apaixonada pelo Gozens e pelo Melli. Para mim são dois dos meus favoritos da equipe. Na verdade, eu acho que eu sou muito clubista com a Atalanta, porque eu amo quase todo mundo da Atalanta, né? Então, assim, é dificilmente um time meu que eu gosto de todos, ou que eu gosto de, pelo menos da metade do time, porque geralmente eu não sou muito fã da galera. Mas, enfim, o Gozens, né? Todo mundo viu do que ele é capaz, o Melli é a mesma coisa. Hateboer é uma peça que vai aparecer e que eu espero que essa temporada apareça mais, porque ele é muito bom, só que a galera ainda não tem dimensão disso. O único ponto negativo é que se as pessoas começarem a achar que ele é realmente muito bom, eles vão querer levar ele embora, né? Mas ele é realmente muito bom, ele, como você disse, é alto, é físico, é rápido, briga muito, ele chega para o meio, ele ajuda nas duas alas, ele pode, assim como o Melli, ele consegue ajudar nas duas alas. Então, assim, ele e o Melli são os dois mais completos da ala, sabe? Mas apesar do Gozens ser claramente o melhor ala,
Mas os dois, assim, no trabalho completo, eu acho que os dois são os que mais podem contribuir com o jogo da Atalanta. Os dois, no caso, como eu posso explicar? Os dois no coletivo, sabe? O Gosens, ele consegue dar aquela arrancada, aquele passe, aquela jogada em que ele tá sozinho. E enquanto os dois, eles conseguem ser mais o coletivo. E o Zapacos... Me parece muito que, tipo assim, o Gosens, ele tem muito uma questão de chegar na área, aparecendo pelo lado esquerdo, e normalmente a construção naturalmente se envolve muito mais pelo lado direito, tanto com ele quanto o próprio Hateboer. E acho que é por aí. Sim, exatamente. E o Zappacosta, eu conheço pouco dele também. O Pezzella e o Matiello são novidades, então não dá para falar muito também como eles vão se desenvolver na Atalanta, mas eu espero que, assim como o Lovato, eles sejam um bom teste. Se você quiser falar mais sobre eles, fique à vontade. Não, o Pezzella ainda vejo muito como jogador a desenvolver. O Matiello também acho que, digamos, era uma promessa que, bem, ou não, acho que já passou um pouco do tempo dele, não sei se vai chegar a um patamar mais alto, mas acho que o Gasperini não dá pra dizer, não vai chegar, porque o Gasperini acho que ele é muito competente em evoluir de jogador. E bem, agora acho que vamos pular aqui pro meio campo. Martin de Roon, tem um Koop Miners, Freuler e Pasalic. Características um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo seguindo uma linhagem. E bem, também ainda um pouco nessa ideia, jogadores que têm competências defensivas, que vão marcar alto, chutam meio de longe, enfim, não são exatamente, a exceção do Koop Miners, acho que ele é mais diferenciado nessa qualidade de passe, mas não tem nenhum Modric, não tem nenhum Toni Kroos nesse aspecto, mas não chegam a ser jogadores que sejam ruins de passe, acho que eles são de certo modo criteriosos. E assim, a contratação do Koop Miners, ela me chamou muita atenção porque já era um jogador que eu já tinha visto no AZ Alkmaar, jogando na zaga no altíssimo nível, jogando como primeiro volante no altíssimo nível, como segundo, e ele marca muito bem, ele tem um passe longo muito, e consegue fazer muitos gols. A última temporada dele foi, se não me engano, 13 ou 14 gols no Eredivisie. Isso para um jogador da posição é muita coisa. E eu de verdade me pergunto como não teve mais gente envolvida nessa negociação. Acho o valor até muito baixo pelo que pode entregar. E eu acredito que é a grande contratação da Atalanta. Acho que vem para ser titular. Mas eu quero a tua opinião em relação aos outros três. Ao próprio Koop Miners, não sei se você chegou a procurar algum material em relação a ele. Mas comente um pouco sobre os volantes. Ah, não, com certeza. Eu não conheço muito ele, mas se você tá falando que o cara, sendo um volante, fez tudo isso de gol, né? Então alguma coisa ele tem. Então eu vou procurar, assim, saber sobre ele. Não acho que de imediato ele seja titular, apesar, né, de que não sei, né? O Gasperini é o Gasperini, ele é doido, né? Então pode ser que aconteça. Mas acho que desses três, tirando o Koop Miners, né? O meu favorito é o The Room, porque ele é o mais completo, ele é o que consegue dominar aquele setor do campo entre a zaga e a volância, né? Como a gente diz. Então ele consegue ser muito efetivo e defender muito bem também. Você falou dos passes, mas como você disse também, ele é criterioso nos passes, né? Não tem necessidade de ficar arriscando, de ficar fazendo firula, de ficar fazendo alguma gracinha, porque a gente vai acabar perdendo a bola nesse tipo de gracinha. E você pode perceber também que a Atalanta joga bonito sem firula. Não sei se você concorda também, mas dificilmente a gente vê um drible desconcertante, alguma coisa assim, porque não é do estilo de jogo do Gasperini, ele não gosta desse tipo de brincadeira,
E o Deron faz muito certo isso, porque ele é como se fosse realmente uma parede entre o meio-campo ofensivo e a zaga, porque ele fica ali no meio e ele faz o trabalho dele no meio. Então, para mim, ele é o nosso melhor volante hoje. E Sim, aí sim. o Freuler, eu adoro o Freuler. Ia falar alguma coisa? Não. Eu também gosto do trabalho do The Room. Acho que o fato dele conseguir chegar à seleção holandesa mostra um pouco o reconhecimento do trabalho que ele fez. Talvez seja um jogador que não é tão falado em relação a essa equipe da Atalanta. Muita Não. gente se encanta principalmente com os atacantes, com os alas, com o próprio Romero, como foi na temporada passada, mas acho que ele nunca foi tão citado assim. E embora eu não ache que seja um volante de um nível especial, mas acho ele muito competente no que ele faz, muito regular. E, bem, é aquilo que eu falei, é um modelo de jogo difícil de ser jogado, não é? Tipo assim, não é qualquer um que vai entregar com competência 90 minutos no que o Gasperini pede. E eu acho que ele é muito confiável nesse aspecto. Sim, eu também acho isso. Por isso até que eu acho que eu não vejo o Koppelmeier sendo titular de imediato, porque primeiro o Gasperini sempre testa, né, para ver se o jogador realmente consegue se adaptar, se ele realmente consegue fazer o que ele pede. E isso é o que é mais incrível, porque o Romero deu muito certo. Assim, ele foi totalmente jogado, porque a gente estava desfalcado e aí ele precisou jogar e pronto, ele dominou a posição. E foi assim, um absurdo. E aí a gente espera que o Kobe Myers faça a mesma coisa, né? Sim, Para sua sim. felicidade. Não, o Romero é um caso que muita gente olha assim de uma forma estranha, porque tipo assim, às vezes comprou ele por um valor e depois vendeu por menos na Atalanta. E ele tava no Genoa e de verdade, tipo assim, a temporada dele não tinha sido boa, o que foi a segunda temporada dele lá. Mas eu olhava as características e olhava o que era o jogo do Gasperini e o cara, não tem como isso não dar certo. E, bem, o encaixe foi imediato e acho que com certeza a galera em Turim se arrepende muito e a Atalanta agradece. Enfim, Sim. vamos continuar. É, Enfim, sobre o Freuler. sim, Eu sim. adoro o Freuler também. Para mim, ele também. Foi pouco falado, mas ele fez uma Euro muito bonitinha, vamos dizer assim. Eu gosto de falar, dar termos fofinhos. Então, ele fez uma Euro muito bonitinha. Para mim, ele foi bem, né? Não foi tão falado assim. Ele, assim como o The Room, ele pode jogar de primeiro volante, mas ele é mais da adiantada, né? Da saída mesmo. Ele não tem essa qualidade na saída de passe, mas ele é quem faz essa ligação entre a volância e o meio-campo. E ele é muito bom nisso. Ele é, assim, para o nosso sistema, ele é muito importante porque, como você disse, ele também tem consistência. Ele tem essa confiança. E o que leva também ao Pasalic, que é o Pasalic. O Pasalic, ele é super ofensivo, né? Dos três, ele é o que mais vai, é o que mais dá. Como é que fala? Ele tem, Ai, meu Deus. ele tem muita projeção ao ataque, ele. Projeção ao ataque. Ele dá muito. Como que chama, meu Deus do céu? Não, tipo, ele é um volante. Eu vejo quando ele tá. Tipo assim, eu entendo que ele pode jogar tanto como meia, mais avançado, tanto que em alguns momentos Sim, ele jogou ali no setor do City, isso. mas também como um volante. Com capacidade de Lembrei qual infiltração, é o nome. com profundidade, Ele enfim. dá muita base. Ele dá a base para os alas e para o ataque. Entendi. Ele consegue fechar aquele quadradinho que a gente chama, né? Aquele triângulo. E essa é a posição do Pasalic. E, bem, vamos entrar agora nos meios. Enfim, vamos lá. Malinovski, Pessina, Miranchuk.
O Malinovskyi eu vejo muito como um... Como é que eu posso... Eu não sei se... Doido. Não sei se é um jogador de segundo tempo, mas enfim, ele me parece mais produtivo quando ele vem do banco. Um jogador que tem uma capacidade de finalização muito acima da média. O Pessinha eu acho um bom jogador. Acho um jogador que tem um entendimento de jogo sem bola, um jogador com capacidade de pressionar muito bem. E o Miranchuk, que era um meia talentoso, sim, mas acabou que no primeiro momento ele ainda não mostrou que veio na Atalanta. Comente um pouco sobre eles. O Malinovskyi é o amor da minha vida. Só isso que eu quero dizer, que ele é incrível. Mas ele, sim, na verdade ele não é um jogador de segundo tempo, ele é um jogador de jogos específicos. Às vezes, assim, mata-mata ele consegue bem, jogos mais difíceis, mais carrancudos, sabe? Mais pesados, ele consegue bem. Só que o problema dele é que ele é meio doido da cabeça. E aí, ele não tem muito a dinâmica de defesa, né? E aí ele acaba indo muito forte, sempre tá uma cartão amarelo, sempre tá suspenso. Então, esse é o problema do Malinovskyi. Mas eu acho ele um jogador, assim, quando ele tá jogando, quando ele tá fechado, jogando bem, ele é um jogador interessante. Ele é um meia que é muito ofensivo, que como o Pasalic, ele também dá bastante base aos alas, mas como você disse, ele não é aquele jogador que fica o jogo todo. Ou ele começa e sai no intervalo, ou ele começa no banco e entra no segundo tempo. E o Pessina, a gente viu pouco dele na Eurocopa, né? Eu achei que ele ficou devendo um pouco, mas ele também é um jogador que eu gosto bastante. É um meia muito inteligente, como você disse. Ele é um meia passador. Aliás, o Malinovskyi é um excelente. Ele tem um fundamento muito bom, que ele é excelente cruzador. Ele sabe fazer cruzamento como ninguém. E o Pessina é um excelente passador, que consegue quebrar linhas, né? Como a galera gosta de falar. Enfim. E o Miranchuk, ele já foi um meia muito interessante, mas hoje eu acho que ele tá mais para um meia artilheiro do que qualquer coisa. Sim, sim. Uma coisa que eu acho muito interessante no Malinovskyi é essa capacidade de finalização. Tipo, ele chuta muito bem de longe. E, bem, tipo assim, me parece que a equipe da Atalanta tem mais jogadores que fazem isso do que a maioria das equipes. Eu acho que poucos times arriscam tanto esse tipo de situação na Qualquer Europa. cara pode chegar e bater. Qualquer um. Deu abertura, qualquer um vai. Sim, sim. E aí vamos entrar agora nos atacantes. O Zapata, um dos melhores pivôs da Série A. Lindo, perfeito. Ele é maravilhoso. Eu acho que ele perde um pouco mais de chance do que deveria, mas de qualquer forma a capacidade de pivô dele é incrível. Esse acho que tu não vai discordar que é jogador de segundo tempo, que é o Muriel. Vou discordar sim. Esse aí é incrível. O tanto de vezes que ele entra e marca. O Ilicic que, bem, eu acho um talento incrível. Já foi um dos melhores jogadores da Série A, mas desde a pandemia não foi mais o mesmo. É inconstante, quase saiu, foi falado dele para o Milan, né? E, bem, o Piccoli, que é mais um moleque da base, acho que deve ser lançado gradualmente. E vamos lá, o que você acha desse trio? Acho muita gente estranha o fato do Muriel às vezes ser reserva, porque ele já vai 2 anos com a melhor média de gols por minuto na Série A. Mas a questão, aquilo que eu falei do pivô de Zapata é uma coisa que não dá para abdicar, não dá para abrir mão. E acredito que seja unânime hoje em dia. E aí, conta um pouco sobre eles. Como a gente estava falando sobre a capacidade de finalização de quase todo o elenco, a Atalanta não tem problema com gols, né? Não importa se o Zapata está num dia ruim, o Muriel está num dia ruim, o Ilicic está num dia ruim, vai ter alguém que vai marcar.
isso aí nunca foi problema. Definitivamente nunca foi um problema. Mas o Zapata, realmente, ele é, assim, poucos atacantes, poucos centroavantes que eu vi jogar faziam pivô tão perfeitamente como ele faz. Eu costumo não falar que ele é igual o Lukaku, sabe? Mas é semelhante. Lembro Eu muito. acho que os dois são assim, o espelho um do outro, porque é muita inteligência. Não é só um pivô, não é só um cara grande, né? Tem inteligência, tem inteligência para virar no momento certo, para chutar no momento certo, para botar a força certa, o que muito falta em atacantes que não fazem isso, né? Que é botar a força certa no chute e acabar indo perfeitamente pro gol. Mas como você disse, ele perde bastante gol realmente, e isso é um problema, mas enquanto ele estiver marcando, tá bom, né? Sim, Mas sim. realmente é um problema muito grande ele perder bastante gol, e eu acho que o Gasperini conversa com ele tudo, mas eu não sei se é uma coisa que a gente aqui de fora consegue falar por que acontece isso, sabe? Por isso que eu nem penso muito sobre isso. Eu tenho uma sensação, isso eu já falei até algumas vezes aqui no canal, o futebol italiano hoje ele é diferente do que o pessoal tinha como ideia. Não é um futebol de tantas equipes marcarem embaixo, esperando. Não, vai ter muito time que vai te morder, te pressionar alto. Até times que tem menos a bola, porque você não imagina isso. Por exemplo, o Hellas Verona. Se o pessoal, e eu achava que ia mudar com o Di Francesco, e não mudou. Não sei se tu chegou a assistir Inter e Verona recentemente, que teve 2 semanas atrás, mais ou menos, e o Verona mordendo em cima. E quando o adversário vai pressionar tão alto, você vai tentar sair por baixo, é claro, mas muitas vezes você tem que sair jogando mais longo. E esse tipo de centroavante forte que vai ajudar a ganhar essa primeira bola dos zagueiros, que vai conseguir reter, eu acho muito importante. Eu acho que a galera já viu me falar muito bem aqui, por exemplo, do Dzeko, já viu me falar muito bem do próprio Lukaku. E o Zapata, eu acho que é um perfil desses. E o Muriel não te entrega isso. O Muriel te entrega muito gol, te entrega muita coisa, mas isso ele não entrega. E, enfim, eu acho que justificava a escolha do Gasperini. Uhum. Não, o Muriel, como você falou, ele realmente é um jogador de segundo tempo, eu tava enchendo o saco. Mas o Muriel, ele para mim, ele é um meio atacante. Ele não deveria ser enquadrado no atacante, no centroavante, nem nada, porque para mim ele é um meio atacante. Ele é o cara da criação e o cara da finalização, da última finalização. Que ele pode começar a jogada e terminar a jogada numa fração de segundos. Igual, por exemplo, aconteceu hoje com o Memphis e o Klaassen no jogo da Holanda, né? Hoje, dia 7, Sim. que eles fizeram uma tabelinha, 2 tabelinhas, né, dentro da área, e saiu o primeiro gol da Holanda. Então, assim, o Muriel tem essa capacidade de iniciar uma jogada e terminar essa jogada. E aí entra o Zapata, que vai ser o pivô do meio, né, quem vai estar fazendo aí esse papel no meio. E aí, por fim, tem o Ilicic, que infelizmente ele caiu um pouco o nível por conta da pandemia, como você falou, mas porque ele teve problemas pessoais e isso afetou muito ele, muito, 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 psicologicamente, no rendimento e tudo mais, e isso acabou com ele, então ele está tentando recuperar, mas até que ele fez uns jogos bons quando ele retornou no final da última temporada, e na pré-temporada também ele fez algumas partidas legais, mas complicado, né? Ele é um excelente jogador. A gente tem que ver como é que ele vai se desenvolver nessa temporada, como que o Gasperini vai usar ele também, né? Porque ele não vai ser titular, mas né, a gente tem que levar em consideração que ele está numa reevolução, porque ele veio de um momento muito terrível, né? Pessoal, Pessoalmente falando. Então, ele tem que levar isso em consideração, e imagino que o Gasperini leva isso muito em consideração. E o Piccoli eu não posso falar muito, porque eu não assisto tanto a Atalanta Primavera, mas sei que é um jogador jovem, rápido, e que é bom finalizador também, mas é só o que eu sei dele.
posso falar muito. Sim, sim. Quanto ao Illicit, eu acho que o nível que ele voltou num momento imediato após a pandemia foi embaçado, foi complicado. E é estranho falar isso, porque o Illicit tem dois jogadores. Tem esse que é após a pandemia e tem o que é anterior. Na temporada que ele estava fazendo, ele era tipo líder de várias assistências, tipo dribles, passes para finalização. Tava com boa média de gols, vinha marcando regularmente. Gols muito impressionantes, não apenas. Enfim, acho que esteticamente falando, é uma coisa que chamava a atenção. E eu achava um jogador fenomenal. Depois eu vi essa história dos problemas pessoais que ele teve. E dá pra entender, dá pra entender. Nessa última temporada eu entendo que ele teve uma queda, tipo, se você fizer a média. Mas ele teve momentos melhores do que ele teve logo ali no encerramento da temporada 2019-2020. E não sei o quanto fisicamente ele está 100%, mas eu espero que tenha um crescimento, porque é um jogador incrível. E, cara, eu sempre gostei de acompanhar a Atalanta, mas pra mim o momento mais legal, mais divertido era quando tava ele e o Papo no auge. Aquilo que tu falou, não é um time que tem tanto drible, é um time que chega com muita intensidade e cria muitas chances de gol. Mas ele trazia um pouco disso, e principalmente o Papo Gomes. Era o time mais legal de ver jogar na Europa, certamente. E bem. Pra mim ainda é. Assim, sinceramente, você sabe que eu torço para vários times, né? No caso, eu torço pro São Paulo, torço pro Liverpool e torço pro Atalanta. Então, para mim, eu sempre gostei muito mais da Atalanta do que dos outros times, apesar de, há um tempo atrás, eu acompanhar mais o Liverpool e, obviamente, né, acompanhar mais o São Paulo, como eu acompanho, né, porque é time do Brasil. Mas eu sempre gostei muito mais da Atalanta, tanto que eu falei mais cedo, né, que eu dificilmente odeio algum jogador da Atalanta. O que não acontece nos outros times, porque geralmente eu sou muito crítica com os outros times. Mas, assim, a Atalanta pra mim sempre foi o melhor time de ver jogar. Eu adoro, assim, analisar quando eu consigo tempo. Teve um dia que eu escrevi um texto sobre a saída do Papo Gomes e foi depois de um jogo que a Atalanta goleou. Então, assim, veio a inspiração, eu fui lá e escrevi. E nenhuma outra equipe me deixa, assim, sabe, tão à vontade para falar dessa forma. Então, para mim, é uma equipe muito especial. Não é só o meu time, sabe? É um padrão de jogo que eu dificilmente via antes disso. Até mesmo naquele Real Madrid, naquele Barcelona. O que a Atalanta faz é diferente. Sim. Não importa se eles falam que, nossa, Guardiola, nossa, não sei o quê. Não, o que o Gasperini faz é diferente. Então, para mim, é assim... Eu amo a Atalanta por causa disso. Pela diferença. Sim, sim. Eu também concordo, acho que é um estilo de jogo único. É único de certo modo. Acho que não tem. Você pode até pegar um time ou outro que replica alguma coisa de uma forma semelhante, mas em geral não é tão fácil de encontrar. E assim, agora vamos entrar um pouco no que seria o palpite. Como fica a sua expectativa em relação ao desempenho dessa temporada? A Atalanta vem crescendo ano após ano, fez uma boa janela, eu avalio como uma boa janela, acho que resolve a maioria dos problemas. Mas eu, por exemplo, ontem eu falei, eu ainda vejo a Inter como a favorita. E acho que o campeonato ele deu uma embolada, porque, bem, a Inter perdeu o Lukaku, perdeu o Antônio Conte, perdeu a Kimi, a Juventus perdeu o Cristiano, o Milan perdeu o Donnarumma. Todos eles perderam pilares. A Atalanta também perdeu, mas acho que se reforçou muito mais do que propriamente teve perdas relevantes. Uhum. E o meu palpite ainda é Champions League, mas quero saber o que você acha. Vai brigar efetivamente pelo título? Vai só pegar a Champions? Nem isso? Enfim, o que você espera? Olha, eu tenho dois tipos de palpite. O primeiro palpite é campeã, né? Amém, se Deus quiser.
Mas o segundo palpite é segundo lugar. Eu acho que a gente tem plena capacidade de brigar pelo título, mas talvez alguma coisinha ali, que foi realmente o que aconteceu nas últimas temporadas. A Atalanta até estava em cima dos primeiros lugares, né? E aí acabou perdendo, empatando muito e foi se afastando cada vez mais do primeiro lugar. Mas eu espero que dessa vez isso não aconteça e que a gente consiga se segurar no segundo lugar. Até porque, se eu não me engano, na temporada passada a gente estava em segundo lugar e aí na última rodada a gente caiu. Então, eu acho que um segundo lugar vai ser ótimo pra gente, mas se der pra ser campeã, espero que Não, seria sejamos. histórico. Seria histórico, de certo modo. Eu sempre gosto de conferir, porque todos os anos a Gazeta do Esporte, eu acho que ainda não lançaram, mas eles lançam uma reportagem com a folha salarial de todas as equipes, eles colocam de cada jogador, o somatório, Um euro. e é sempre divertido porque você olha para aquilo ali e você pensa, não, esse time aqui está muito subaproveitado, esse jogador aqui não é possível que receba isso. E quando você olha para a Atalanta, você pensa, cara, como é que esse time fica onde fica? E, bem, é um Trabalho. a Atalanta surge meio como underdog, como um time que vai, mas hoje já todo mundo já aceita ela como parte da Incomoda, briga. né? Sim, sim. É, E é um trabalho incomoda incrível. bastante. É um trabalho incrível que não acho que não tem o que questionar. É um clube que revela, é um clube que vende bem e que joga um futebol que as pessoas gostam de assistir. E, bem, acho E que como você falou do Cop Myers, também é um time que se reforça bem com peças que a galera não tá muito ligada, né? E aí depois a galera quer comprar. sim, sim. E acho que é isso. Acho que a gente falou bastante sobre o elenco, o que dá para esperar de cada jogador. É, deu pra concluir legal aqui. Agradeço a sua participação. Vou passar aqui a palavra para poder se despedir do pessoal aqui do canal. Eu que agradeço, adorei conversar, adorei falar sobre a Atalanta. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tento falar um pouquinho do meu jeito, né? Do meu jeito torcedora, porque eu gosto de falar assim, sem nenhuma regalia, sem nenhuma formalidade. Eu gosto de falar assim abertamente, como eu sou aqui no dia a dia em casa. Então, obrigado pelo espaço, adorei conversar e espero participar mais vezes. Sim, sim. Não, eu que agradeço a participação. Enfim, pessoal, se inscrevam no canal, deixe o comentário, deixe o like e até a próxima.